De volta com o Fala Doutor, entrevisto hoje a infectologista, a doutora Cláudia Biscotto, falando sobre os agravamentos, né, dos casos de Covid no país, no mundo, notadamente aqui na nossa cidade de Montes Claros. Doutora Cláudia, muito se fala acerca do tratamento preventivo. Aí as redes sociais tem muita coisa boa, mas tem muita asneira também, né? Você vê médicos ou pessoas que se dizem médicas postando vídeos, prefeitos ou pessoas que se dizem prefeitos postando vídeos. A gente não sabe até que ponto é realidade. Muitos dizem que só está tendo este problema todo porque o poder público resolveu não fazer o tratamento preventivo, que aí já todo mundo já sabe de qual é salteado, né? Ivermectina, vitamina C, vitamina D, zinco, hidroxicloroquina e mais alguns outros aí. Até que ponto é verdade isso? Esse tratamento preventivo, será se tem razão de ser? Tudo isso que as pessoas andam fazendo essa crítica, será se a classe médica seria tão omissa? Será se os governos seriam tão omissos a ponto de deixar que chegasse a essa calamidade pública? Esse tratamento preconizado por alguns tem algum fundo de verdade? Sim, são duas situações. Você tá questionando a respeito da prevenção, né? Você tomar remédio sem estar sentindo nada para não adoecer. Isso. Né? Esse é um tratamento ou uma profilaxia que não tem, infelizmente, nenhuma evidência científica. Infelizmente. Existem vários, inclusive médicos, que recomendam, que tomam, que dão para seus familiares. Eu penso que cada pessoa faz aquilo, mesmo principalmente os médicos, que acha que está certo. Nenhum médico vai passar um remédio para uma pessoa achando que aquilo vai fazer mal para ele. Mas, se a gente for ver evidência científica, não tem, nenhum deles. Então, nenhum deles tem em relação a tratamento preventivo, a profilaxia. Certo. Você tomar um remédio para não pegar. Então, isso aí, existem médicos que prescrevem, que tomam. Eu não critico porque está todo mundo querendo ajudar. Eu, pessoalmente, não prescrevo. Agora, quando a pessoa aparece aqueles primeiros sintomas, mesmo que não seja o da doença, né? Parecido, que é uma gripezinha, né? É parecido. Quando aparecem esses sintomas, pode tomar algum remédio? Existe algo que possa minimizar os efeitos? Sim, a gente tem que ter em mente que a Covid-19 é uma doença que em cerca de 90% das pessoas, ela vai evoluir de maneira leve, igual uma gripezinha mesmo. Isso aí é fato, é estatístico. Estatística é a única coisa que a gente sabe que não mente. Sim. Então, 90% dos casos de Covid vão ser leves. É claro que a gente está passando por uma fase de estudos, novamente, da possibilidade de ter mutações no vírus e desses índices se alterarem. Nada foi definido em relação ainda a isso. Mas pode ser que os números modifiquem, que mais pessoas tenham quadros mais graves. Sim. Mas o que a gente tem até hoje é que em cerca de 90% das pessoas o quadro é leve. Então, nessa fase inicial, você iniciar a terapia ou não iniciar a terapia, a chance da pessoa agravar, dela ir para o hospital, tomar oxigênio, ser entubado, todos os trabalhos estão mostrando que não há diferença. Mas, como eu disse também, do tratamento profilático. Existem médicos que prescrevem, o próprio Ministério da Saúde orienta ou dá a liberdade do médico prescrever ou não. Certo. É um tratamento que, se prescrito, tem que ter a concordância do paciente, porque não é um tratamento de comprovação científica. Todo remédio que o médico passa para o paciente que não tem uma comprovação científica, ele tem que discutir isso com o paciente. Você acha que vale a pena? Não tem comprovação, não. Mas eu costumo usar, ele faz bem, não vai te fazer mal, você concorda em usar? Isso tem que ter. O próprio Ministério da Saúde exige isso. Doutor, essa pergunta eu fiz mais no sentido de
Um alerta às pessoas, de uma forma geral, porque é o seguinte, muitos espertalhões aparecem no momento de crise, né? Então, xarope para isso, xarope para aquilo outro, xarope para corona, feijão que mata o corona, farmácias homeopáticas vendendo remédios aí que vão matar, que vão te imunizar, etc, 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 né? Como é que vocês têm absorvido isso? Como que falar para as pessoas o que deve, o que não deve fazer? Realmente Sim. É uma situação difícil, né? Também entre a cruz e a espada. Muito difícil. E eu estou falando aqui a respeito de tratamentos prescritos por médicos. Uma coisa que é muito importante, não se automedicar. Você pode ouvir falar, tal remédio faz bem, mata o corona, igual você falou, eu estou falando até de remédio ainda, não estou nem falando de receita milagrosa, não. Certo. Não tome remédio sem o conhecimento de um médico. Porque você pode tomar na dose errada, o remédio inadequado, ter consequências negativas na sua vida, na sua saúde. Remédio, gente, não é água. Remédio tem efeito colateral. Remédio tem dose. Tem dose que é terapêutica e tem dose que é tóxica. Então, o remédio é só com orientação médica, independente de ser para Covid ou para qualquer outra doença. Agora, isso é pior ainda, isso que você falou, e é pior ainda, que são os espertalhões que querem ganhar dinheiro, quer iludir as pessoas. Sim. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com medo de morrer, de adoecer, de perder um parente. Então, aí chegam os espertinhos querendo enganá-lo, ludibriar a população que já está assustada, Claro. para vender, para ganhar dinheiro, para vender um produto, para vender um sonho que não existe. Pensa bem, Afonso, se tivesse um remédio que resolvesse essa doença, que fosse natural, que fosse de laboratório ou qualquer coisa, você acha que nós estaríamos do jeito que nós estamos? Nós não estaríamos como a gente está. Então, isso, enganação, as pessoas têm que saber de longe que aquilo é mentira, porque se fosse um milagre, não estaríamos na situação que a gente está. E remédio de farmácia só com orientação médica. Não se automedique, consulte o seu médico se vale a pena ou não tomar aquele remédio, estando gripado ou não estando gripado. Agora, doutora, nas farmácias que se fazem, ou nos locais, né, que se fazem o teste de Covid, testes esses realizados por profissionais habilitados, por farmacêuticos, após o resultado, se der positivo, eles já prescrevem, sem dar receita, mas verbalmente, você deve tomar isso. É esse protocolo padrão, a ivermectina, vitamina D, zinco, etc. Não é? Quer dizer, vindo de profissionais da área da saúde. Sim, primeiro nós temos que lembrar uma coisa, quem prescreve remédio é médico. Farmacêutico não prescreve medicamento. Mas o farmacêutico, né? ele orienta, mediante a receita, como que o paciente vai tomar, se aquele remédio interage com o outro que ele já está tomando. Quem prescreve remédio é médico. Farmacêutico não prescreve remédio. Esse é um ponto. Outro ponto que você colocou, na minha opinião pessoal, lugar de fazer exame é no laboratório. Lugar de comprar remédio é na farmácia. As farmácias entraram, por orientação do Ministério, dos conselhos, na questão do exame, para ajudar ou para desafogar um pouco os laboratórios. Mas se você puder, vá a um laboratório fazer o exame. Consulte um médico, peça o pedido, o médico vai fazer o pedido, você vai no laboratório e faz o exame. Esse é o ideal. Porque pessoas chegam na farmácia para fazer teste sem ter tido nenhuma orientação. Quando ele recebe aquele resultado, como que ele vai interpretar aquilo? Será que o farmacêutico está interpretando da maneira como deve ser? Como o médico interpretaria? No tempo de sintomas que ele está, se ele está com poucos dias, com muitos dias de sintoma, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa consulte o médico, vá ao PSF, os PSFs estão atendendo normalmente. Se você for no PSF, você vai fazer exame pelo SUS.
Se você tem um convênio, você vai no médico do convênio, ele vai pedir, você vai fazer o exame. E receita é só por médico. Então, aí entra nisso que eu falei. Se automedicar ou tomar um remédio que foi indicado, mesmo que por um farmacêutico ou por um balconista de farmácia, que às vezes também acontece, não é aconselhável. Me pediram para fazer essa pergunta. Eu falei, ótima pergunta, né? Excelente. Porque quando eu fiz a publicação que faria a sua entrevista hoje, algumas pessoas comentaram, uma foi assim, faça essa pergunta para a doutora. Foi uma excelente pergunta. Desculpe, é um fato que está acontecendo aqui em nossa cidade. Agora, doutora Cláudia, vamos voltar aqui para os números em nossa cidade de Montes Claros, né? Quer dizer, assim, antes de entrar para os números, uma coisa que antigamente, logo no começo, melhor dizendo, da pandemia se falava, é que não deveria procurar o hospital para poder ser atendido assim que estivesse sentindo os primeiros sintomas, que deveria procurar após 8 dias, etc. Então isso se alastrou, né? Mas as pessoas mais precavidas não, assim que tinham os primeiros sintomas procuravam o médico, porque era justamente para evitar que se avolumasse o número de atendimentos, né? Como é que a classe médica hoje vê o que a pessoa deve fazer ao sentir os primeiros sintomas? Espera para procurar um médico para ver se realmente está com problema, ou já de imediato deve procurar o atendimento médico? Eu acho que isso aí depende muito. E assim, outro detalhe, Sim. E depois da resposta, eu quero que a doutora passe para a gente aí quais são esses primeiros sintomas, ou como é que a pessoa deve fazer. Sim, por isso que eu ia falar, isso depende muito de quais sintomas. Porque às vezes a pessoa começa a ter uma coriza, o nariz fica escorrendo, né? O nariz entope, escorrendo, uma tossezinha discreta, uma coisa leve, né? Então, assim, ela pode, às vezes, aguardar um pouco para procurar um médico para ver se aquilo vai prosseguir, vai aparecer uma febre, vai começar a ter dificuldade de respirar, né? Ou se aquilo é, sei lá, uma alergia, né? Porque muitas pessoas, as pessoas se conhecem. Então, tem pessoas que têm rinite, tem bronquite. Eu estava arrumando meu armário, eu estou em casa, não é feriado, arrumei meu armário, comecei a escorrer o nariz. Espera um pouco mais. Deu febre? Vai ao médico, com certeza. Já não está tarde, não? Se a pessoa tem, por isso que eu estou falando que depende da situação. Né? Se a pessoa se conhece, sabe que aquilo é uma coisa habitual dela, ela pode esperar um pouco mais. Se a pessoa não tem nada daquilo, não teve nenhum risco, eu não mexi com nada, não mexi com poeira, estou quieta dentro de casa, comecei a tossir, espirrar, meu nariz entupiu, meu corpo está ruim. Vai no médico. O nariz fica entupido ou é só a coriza? Às vezes coriza, às vezes congestão, que é o nariz entupido, né? Diz que pensa então aquele arranhão na garganta também? Sim, a dor na garganta, o arranhão na garganta, né? Assim, o ideal é que a pessoa já procure o médico aos primeiros sintomas, né? Logo no primeiro, no segundo dia de sintomas. E aí, sintomas leves, é importante lembrar, isso é muito importante lembrar. Sintomas leves, se a pessoa vai procurar o SUS, ela deve ir no PSF mais próximo da casa dela. Ela não deve ir, em hipótese alguma, para o hospital, nem para a UPA, nem para nenhum lugar que atende emergência. Lugar de emergência é lugar de atender paciente grave. Né? Então, ele vai ser orientado ali, vai ser encaminhado para exame, vai receber o atestado. E isso é uma outra coisa muito importante também. Está com sintoma de gripe, está com dor no corpo, com corpo ruim, com febre, não saia de casa, não vá trabalhar. Liga para o patrão e fala, eu vou ter que ir no médico amanhã, eu não estou bem hoje, eu não vou trabalhar porque eu estou com suspeita que eu possa estar com Covid. Né? Agora, se a pessoa já começa nos primeiros dias a ter falta de ar, desconforto para respirar, febre alta, aí ela deve já se dirigir à UPA, à unidade de pronto atendimento. Ok, doutora. A gente vai mais um intervalo? Não saia daí, tá? Continue assistindo daqui a pouquinho a próxima parte, né, o próximo bloco dessa entrevista com a doutora Cláudia Biscotto, falando sobre este problema gravíssimo que a gente tem vivenciado. Temos muitas perguntas ainda para fazer para a doutora Cláudia e com certeza vai atender ao anseio, vai atender a sua dúvida, tá? Fique aí, a gente volta já já, aguarde.